Olá, como vai você? E que dia hoje? Estas duas perguntas marcaram os grupos de amor exigente e desde que começamos a usar isto, eu estou, eu quero estar cada vez melhor e hoje é o primeiro dia da minha nova vida, vemos muitos milagres acontecerem. Mães e pais que chegam aos grupos de AE feios, bravos, em pouco tempo passam a ser pessoas muito mais alegres, mais felizes, mais bonitas. E quem está aqui e vai nos falar de amor exigente é a Sônia Oldani, estudante de psicologia e coordenadora regional de amor exigente lá em Guarulhos. Obrigada, Sônia, por estar aqui. Bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço, viu, Mara, a oportunidade de estar com você, de estar com todos vocês aí em casa, de estar aqui no Amor Exigente, trabalhando nessa proposta que tem salvado a tantos de nós, inclusive a mim mesma. Só lembrando, então, que o Amor Exigente é uma organização não governamental que trabalha na orientação e prevenção ao uso abusivo de drogas através de grupos de auto e mútua ajuda que reúnem-se semanalmente. Contamos hoje com grupos em todo o território brasileiro e também em alguns países vizinhos. A nossa literatura é composta pelos livros O que é amor exigente? Prevenção com amor exigente antes que coisas ruins aconteçam. Amor exigente para professores, e hoje nós estamos trazendo 2 livros que podemos chamá-los de coadjuvante da nossa literatura principal, que é Espiritualidade com Amor Exigente e o livro Mostrar Caminhos, que também trabalha os 12 princípios de uma forma um pouco diferente do livro O que é Amor Exigente. Nós contamos também com a nossa revista Amor Exigente, um informativo que traz notícias através do movimento de amor exigente, assim também como matérias elucidativas em relação à qualidade de vida para toda a família brasileira. Você pode obter essa nossa revista em sua casa, procurando em nosso site o link que vai te ajudar a fazer a sua inscrição para poder estar recebendo essa revista em sua casa. Bem, hoje nós estamos ainda, com a nossa querida professora Maristela Angotti, e já na última semana do mês, e a gente já fica com saudades, porque está sendo muito bom tê-la aqui conosco. E nós, só lembrando que a professora Maristela Angotti, ela é assistente doutora do curso de Pedagogia na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, ela é líder do grupo de pesquisa e Educação Infantil, Aprendizagem e Desenvolvimento Profissional em Contextos Integrados e autora e coautora de diversos livros na temática Educação Infantil. E estaremos hoje conversando com a professora com o tema Educação, Constituição de 1988 e Diretrizes Curriculares de 2009. Então, muito obrigada pela tua presença aqui mais uma vez, professora Maristela. E nós gostaríamos de iniciar falando um pouquinho em relação à Constituição de 1988, da minha parte, especificamente do item artigo 206, que coloca da manutenção da criança na escola, desde o ensino infantil até a entrada do ensino fundamental, prioriza isso e se coloca em disponibilidade de manter isso. E eu queria ouvir de você, nós todos, gostaríamos de ouvir de você. Isso acontece? Tem acontecido efetivamente? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui finalizando essa série de conversas, de diálogos com vocês. Agradeço muitíssimo a oportunidade. Quem sabe a gente tem outros momentos também, para a gente se dialogar um pouquinho. Falar da Constituição, Sônia, é efetivamente falar de um outro país. 1988 marca uma mudança bastante grande, bastante grave na dinâmica das relações sociais, políticas do nosso país. Então, eu acho que nós tivemos ganhos na chamada Carta Constitucional, a Carta Cidadã, como Ulisses Guimarães assim eu queria que fosse reconhecida, Mas eu fico com a sensação que nós temos ganhos que poucas vezes são conhecidos. Os nossos deveres todo mundo
insiste em nos colocar, mas não necessariamente os nossos direitos. Então, por exemplo, eu acho que precisa ficar muito legal da gente finalizar este programa deixando muito claro que a criança nessa Constituição passa efetivamente a ser reconhecida como um cidadão de direitos, né? Então ela ganha um estatuto diferenciado nessa Constituição. Então a criança ela tem direito ou tem direitos sociais como o direito à educação, o direito a estar em família, o direito à habitação, ao lazer, à saúde, que não podem ser esquecidos. Ela é um pequeno cidadão, mas é o estatuto de cidadão. Então, são condições que a gente teria que efetivamente enxergar. Uma outra grande mudança que a gente já colocou em programas anteriores, eu acho bom a gente estar puxando para finalizar, é a corresponsabilidade entre o Estado, expresso na instituição educacional, e a família no dever de oferecer educação às nossas crianças, né? Maristela, em que artigo especificamente dessa, você se lembra? Olha, nós podemos falar do artigo 6º da Constituição, o 7º que trata do direito dos pais e responsáveis. Eu acho que é artigo 1, é o primeiro artigo que diz... É o primeiro artigo da LDB que vai falar da educação como em todos os seus espaços, né? Que diz a importância da família junto com a escola? Olha, nós temos uma parte sobre a família, tá? Uma seção da família, dos direitos da família, que eu não vou me lembrar agora desses artigos, mas nós temos também da educação, eu destacaria o artigo 205, 206, que a Sônia destacou agora, e o 208, então que dão muita dimensão de como é que é esse nosso espaço hoje educacional, que direito é esse, qual a expansão desse direito. Então, a educação infantil, ela começa com o reconhecimento do direito à creche e à pré-escola, de 0 a 6 anos, né? Depois ela vai sofrendo algumas modificações. Então, hoje a gente tem a educação infantil já reconhecida como etapa educacional, né? Só a partir de 2006 que entra o termo educação infantil na Constituição. Né? Só a partir de 2006, quando a gente muda para o Fundeb, né? A gente tinha o Fundeb, o Fundo de Valorização da Educação, e em 2006 que passa para o Fundeb, tinha o Fundef, muda para o Fundeb, que ganha então como emenda constitucional. Então tem algumas coisas que eu acho que são interessantes, importantes serem colocadas. Esta corresponsabilidade no dever do oferecimento, a corresponsabilidade entre a família e o Estado, com a participação da sociedade. Somos todos responsáveis pela educação. Não sou eu só como profissional, não sou só eu como mãe, mas todos os cidadãos brasileiros são corresponsabilidades no projeto educacional do nosso país. Todos. Certo? Então a sociedade teria que estar mais mobilizada porque é responsabilidade dela a educação que temos. Certo? É essa garantia de educação que temos. A Sônia colocou o artigo 206 que fala da educação, do ensino fundamental, sobretudo da passagem da criança da educação infantil para o ensino fundamental. Então hoje nós temos um ensino fundamental que tem 9 anos. Infelizmente, deixo isso muito claro, pontuo muito isso de uma maneira muito forte, nós tivemos um equívoco que nós passamos a criança de 6 anos para o ensino fundamental. Nós quebramos uma etapa de vida da criança. O 0 a 6, ele é muito coeso e muito diferente a criança de 6 e de 7 anos. Né? Mas, hoje no Brasil, nós temos um ensino fundamental de 9 anos, com a entrada da criança aos 6 anos de idade. Nós temos uma outra modificação, antes de eu chegar no seu enfoque específico, nós temos uma outra modificação que é muito importante. Antigamente nós tínhamos só o ensino fundamental como direito público subjetivo, que é o direito obrigatório, inalienável. Ele é obrigado de ser oferecido às crianças. É dever do Estado fazer isso. Isso, é obrigação. Se o pai não colocar a criança na instituição, no ensino fundamental, se não colocasse, ele poderia ser acionado pelo Conselho Tutelar e ser até preso pela promotoria.
certo? O Estado tem um processo que é imediato, que ele tem que oferecer quando a criança solicita a vaga. Então, não tinha como, né, ficar sem o ensino fundamental. Mesmo assim, o oferecimento não atende a todas as nossas crianças. Tá? Nós temos um Brasil que tem um número imenso de crianças ainda sem certidão de nascimento. Então, nós não temos a dimensão de quantas são as crianças que estão fora desse direito social, direito público subjetivo. Agora, o que é interessante nós colocarmos, que é um ganho, que é uma coisa de um país que vem se desenvolvendo e que pode estar mais atento aos seus cidadãos, que é a ampliação do direito público subjetivo. Tá? O que se deu? A ampliação se dá no seguinte sentido. Hoje, crianças de 4 a 17 anos de idade têm a educação garantida. Obrigatoriamente, essas crianças têm que estar matriculadas na educação infantil pré-escola, no ensino fundamental de 9 anos e os adolescentes no ensino médio. Então, é um ganho de direito muito grande. Vamos para o outro lado, Sônia. Esse ganho de direito tem a garantia na prática? Pois é. Não necessariamente. Porque quando a gente fala da garantia do direito na prática, nós não estamos só falando das vagas, do número de vagas. O número de vagas hoje é insuficiente, certo? E quando nós vamos nos remeter à nossa escola pública, não que a educação privada esteja boa, mas a nossa escola pública também está muito comprometida. Eu costumo dizer que nós estamos formando cidadãos ignorantes. E me coloco, mesmo com título de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, dentro dessa massa de ignorantes, dona Mara. Nós não temos uma educação culta que nós possamos hoje prever a formação de outros Antônio Cândidos, de outras Lélia Abramos, de outros Mários Lagos, vamos colocar assim. Então, nós estamos num projeto educacional muito abaixo do mínimo que nós poderíamos querer ter, tanto no setor público quanto no setor privado. Que pena isso, Maristá. É uma pena e é um crime que se comete contra a população brasileira. Você viu aquela pesquisa que trouxe 38% dos estudantes universitários analfabetos? Eles vêm com muita dificuldade, muita. Eu posso dizer, inclusive, dentro da instituição pública, de uma universidade pública que vai formar professores, inclusive, nós temos dificuldades, temos sim. E aí nós temos uma outra questão também, dona Mara, que é a inserção das redes sociais e de tudo mais, que estão comprometendo cada vez mais o nosso discurso escrito. Por quê? Há uma linguagem muito própria nas redes sociais. Então, não é você vai, é VC. Isso, é verdade. Né? A mensagem é MSN. Né? Não existe S, não existe plural. Então, há um código muito próprio, uma linguagem muito própria dentro das redes sociais que também vem comprometendo os nossos alfabetizados, que estão se desalfabetizando ou entrando numa outra linguagem. Eles estão falando muito, eles estão escrevendo muito, mas numa linguagem muito própria que não é a norma culta. E nós temos o compromisso de promover a norma culta. Nós não podemos desrespeitar quem vem sem ela. Mas nós temos que promover esse sujeito de tal forma que ele adquira a norma culta, certo? Então, voltando no artigo 206 da Constituição, professora, em relação à qualidade. Então, como eu estava te dizendo, nós não temos nem nós não atingimos ainda o número de vagas, né? Isso não seria a única perspectiva quando a gente fala do direito. Né? A qualidade é outro. E quando nós falamos de qualidade, Sônia, nós não temos que falar só da situação estrita que acontece em sala de aula, mas nós temos que falar o antes de chegar à sala de aula. Nós temos que pensar efetivamente qual é a formação que nós estamos oferecendo para os nossos professores. Isso é uma questão seríssima. Nós estamos falando de uma prática pedagógica, que é uma prática social, que é uma prática relacional, e nós estamos formando professores à distância.
Que relação esses professores vão fazer ou vão ter no tete-a-tete, no contato direto com seus alunos? Então, esta é uma questão que eu já acredito que seja bastante complicada. Não digo que os nossos cursos regulares não precisam de melhoria. Precisam muito, tá? Mas eu acho que nós estamos equivocados na utilização dessa tecnologia para a formação de professores. Então, acho que esta política precisa ser revista. Então, como isso chega na sala de aula? Uma outra questão é a infraestrutura. Se você for passear pelas escolas públicas, não estou nem falando participar dela, passear pelas escolas públicas, elas já pecam do ponto de vista da estética. Ela não é agradável aos olhos. Certo? Não é bonita, não é bonita. Não atrai. Há uma questão que diz respeito aos editais, que parece que para o público tem que ser tudo da pior qualidade, do menor preço e do mais chão, mais feio possível. Então, acho que nós precisamos começar a melhorar. A estética não depende necessariamente do mais caro, mas depende de um bom gosto, de um cuidado, de uma atenção, de um respeito ao que se apresenta à criança, tá? Seja na educação infantil, seja no ensino fundamental. A estruturação, a dinâmica, os materiais. Então, vamos chegar lá. Hoje nós temos o ensino fundamental de 9 anos com a inserção da criança de 6 anos. Mas essa criança de 6 anos não tem, nessa infraestrutura, uma cadeira específica para ela. Ela está com o corpo totalmente descolocado ali. Ela fica 4 horas parada quando não é da natureza dela ficar 4 horas parada. Se esquece que a criança até os 12 anos, de acordo com o nosso ECA, tem o direito a brincar. Nós podemos envolvê-la numa metodologia que respeite a sua natureza e nós não fazemos isso. Parece que a gente tem que oferecer conteúdo, conteúdo, conteúdo. Independente se essa criança está aprendendo, se está se desenvolvendo com aquilo que aprendeu ou não. Porque o desenvolvimento significa eu aprendi e estou aplicando. Então, o conteúdo se torna conhecimento nessa passagem, né? De como eu posso qualificar a minha vida, melhorar a minha vida. Então, são muitos elementos que eu posso garantir para você. Nós não atingimos sequer o número de vagas oferecidos às crianças pelo direito público subjetivo. Esta passagem não foi bem feita, não está sendo bem feita e não tem reconhecido a natureza da criança de 6 anos, certo? Entrando no ensino fundamental. Precisamos de parques, precisamos de brinquedos, precisamos de área para expressão. As nossas crianças que estão desenvolvendo o corpo como um todo, os órgãos dos sentidos, precisam se expressar, utilizando o instrumental que vem da arte. Então, ela tem que se expressar pela arte cênica, pela arte plástica, ela tem que se expressar pela música. São formas que nós precisamos otimizar para que a criança possa se desenvolver, para que ela possa participar, estar presente na sua própria vida, na sua própria forma de ser e na relação com o outro. E a educação precisa melhorar muito nesse sentido, certo? Nós não podemos mais aceitar o pouco, seja o pouco na questão da infraestrutura, seja o pouco no capital humano. Não podemos mais aceitar pouco para poucos, ou para pobres, ou para uma classe de cidadãos desprivilegiados. E quando você fala isso, também me vem em mente, ainda no artigo 206, um item que me chamou a atenção, que é justamente essa falta de informação, né? Agora, mudando um pouquinho o foco para os pais, para a família. Lá a gente encontra que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do projeto pedagógico da escola em que seu filho está inserido, bem como de participar das propostas educacionais. Que pai que sabe disso? Nenhum pai sabe disso e talvez não tenha um interesse, porque é um hiato muito grande entre as escolas e as famílias. Isso faz a gente se remeter ao nosso primeiro programa, a relação da família e da escola. Exato. Quer dizer, nós precisamos... parece que a gente está o tempo todo prescrevendo, mas é o que a gente tem que colocar enquanto quadro necessário de ser revertido. Que a escola recupere com força, com gravidade nesse sentido, né? O seu papel fundamental de promover o desenvolvimento integral das suas crianças, dos seus cidadãos, e que ela saiba divulgar, publicizar a importância de trazer a família para essa participação, entendendo como nós colocamos naquela época, entendendo que o projeto educacional, que é uma intenção de levar a criança a uma modificação, a um outro patamar, é um projeto
de sociedade, é um projeto social. Portanto, nos remete de novo àquela questão, somos todos responsáveis. É dever da família e do Estado promover a educação, oferecer a educação, mas é responsabilidade de todos nós pensarmos que educação queremos oferecer, pensando em que sociedade podemos ter no futuro. Maristela, e nós estamos efetivamente aplicando essa Constituição na escola? Nós não aplicamos a Constituição em setor nenhum da nossa sociedade. Se nós olharmos para os nossos pronto-socorros, nós vamos ver as pessoas sentadas na sarjeta esperando por atendimento ou morrendo sem atendimento. Nós vamos ver que as nossas escolas sequer têm vagas, mas a gente pode pensar isso em todos os setores da nossa vida, da nossa sociedade. Nós estamos muito pouco, nós estamos muito distantes de pensar na qualidade de vida da nossa população. A nossa política é uma política partidária, uma política para promover partidos ou para enriquecer poucos. E não é uma política que garanta qualidade de vida, bem-estar para todos. Se a sociedade se tiver essa situação, a gente muda muito rapidamente, muita coisa. Chegamos ao final e antes de terminar, eu gostaria muito que você dissesse o que é importante em todos esses programas que você reafirma e pede aos nossos telespectadores. Eu acho que eu gostaria de pedir em especial, já que o tempo é curto, eu gostaria de pedir um monte de coisa, mas com o tempo curto, que nós reconhecêssemos ou buscássemos conhecer a importância da educação. Se nós investirmos no ser humano, se nós o reconhecermos na sua singularidade, se nós oferecermos uma metodologia de trabalho que otimize o seu potencial de humanidade, nós estaremos fazendo o que o amor exigente pede. A prevenção, a colocação de crianças, adolescentes e adultos em situações sociais de risco. Nós podemos virar esse jogo, nós podemos mudar essa situação com a participação de todos, no pouquinho que possam fazer, mas podemos mudar. Muito bom. Muito obrigada. Sônia, obrigada, querida. O que nós vamos ter essa semana? Nós vamos ter, querido telespectador, a partir da semana que vem, a presença do psiquiatra Dr. Fernando, especialista em família e que estará conosco durante todo o mês de outubro, né? Então vamos aguardá-lo com muito carinho e agradecendo mais uma vez a professora Maristela pela riqueza desses programas que a senhora nos trouxe. Foi fantástico a tua presença. Aqui. Tenho certeza que você que está em casa também gostou demais, aproveitou demais. Até a próxima semana e obrigado pela sua presença conosco. Foi muito bom ouvir você esse tempo inteiro. Realmente, muito obrigada. Obrigada, Maristela. Foi um prazer. É uma alegria. E sabe o que é mais importante? A gente vê toda essa teoria na prática, na vida do Pablo, que é o filho da Maristela, que nós estamos encantados com eles também. Obrigada a você que nos assiste e obrigada a todos que nos ajudam para que a gente possa estar com você agora. Conte conosco, nós contamos com você também.